Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Olá, esse vídeo aborda o regime de competência. Tanto o CPC 00R1, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, quanto o CPC 26R1, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, afirmam a importância do regime de competência e a necessidade de sua aplicação na elaboração das demonstrações contábeis, à exceção da demonstração dos fluxos de caixa. A competência era tratada como um princípio de contabilidade na resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 750, de 1993, e em suas atualizações. Essas normas, que tratavam dos princípios de contabilidade, foram revogadas pela NBC-TSP, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, norma que é do dia 23 de setembro de 2016. Apesar das normas que tratavam dos princípios de contabilidade terem sido revogadas, o regime de competência e os demais princípios de contabilidade continuam tendo sua validade na interpretação e no registro dos fatos contábeis. Por isso, nesse vídeo, citaremos a abordagem sobre o regime de competência que constava das normas que foram revogadas, bem como citaremos a opinião de alguns autores que tratam do tema regime de competência. O regime de competência no CPC 26R1. O item 27 do CPC 26R1, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, indica que a entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência. Já o item 28 da mesma norma explica que quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. O regime de competência no CPC 00R1. O item OB17 do CPC 00R1, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, indica que o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. No balanço patrimonial, recursos econômicos são os ativos de uma entidade. E reivindicações são os passivos e o patrimônio líquido. Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período, fornecer melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. O regime de competência na legislação societária. O parágrafo 1º do artigo 187 da Lei 6.404 de 1976 indica que na determinação do resultado do exercício serão computados: letra A, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, e letra B, os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. O regime de competência na resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 750 de 1993. Segundo o artigo 9º da resolução CFC número 750 de 93, que tratava dos princípios de contabilidade, o princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem
independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. A Resolução 750 de 93 foi revogada pela NBC-TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. Princípio da realização da receita. O IBRACON dividiu o princípio da competência em dois princípios. Este princípio, o da realização da receita, e o princípio da confrontação das despesas com as receitas e com os períodos contábeis. De acordo com o documento denominado Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, emitido pelo IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o princípio da realização da receita determina que a receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela contabilidade quando produtos ou serviços produzidos ou prestados pela entidade são transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a entidade produtora. Este documento foi revogado quando da criação do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, entidade da qual o IBRACON agora faz parte. Princípio do confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis. De acordo com o documento denominado Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, emitido pelo IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o princípio do confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis indica que toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada. Os consumos ou sacrifícios de ativos, atuais ou futuros, realizados em determinado período e que não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesas do período em que ocorrerem. Regime de competência. Diante do regime de competência dos exercícios, ou regime econômico, a contabilidade considera a receita gerada em determinado exercício social, não importando o seu recebimento. Importa, portanto, o período em que a receita foi ganha, o fato gerador da receita, e não o seu recebimento. No que tange à despesa, o raciocínio é o mesmo. Importa a despesa consumida, incorrida em determinado período contábil, sendo irrelevante o período de pagamento. Segundo o regime de competência dos exercícios, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem e não quando caixa ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos, e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Ao contrário, o regime de caixa consiste basicamente em considerar receita do exercício aquela efetivamente recebida dentro do exercício, quando ocorre a entrada de dinheiro, um encaixe, e despesa do exercício aquela também efetivamente paga dentro do exercício, quando ocorre saída de dinheiro, desembolso. Vejamos dois exemplos de aplicação do regime de competência. Exemplo de reconhecimento de receita. Se uma empresa vende mercadorias a prazo no mês de dezembro de 2018 para recebimento a partir de janeiro de 2009, a receita de venda de mercadorias será considerada no cálculo do resultado do exercício de 2018. Exemplo de reconhecimento de despesa. Se os funcionários de uma empresa trabalharam no mês de dezembro de 2018, período em que ocorreu o consumo dos serviços de mão de obra, mas os salários só serão pagos em janeiro de 2009, a despesa com salários será considerada no cálculo do resultado do exercício de 2018. Podemos observar que a receita e a despesa
foram consideradas no cálculo do resultado do ano em que ocorreu o fato gerador, e não nos períodos em que ocorreram recebimento e pagamento. Veremos agora alguns exemplos de operações onde ocorre o reconhecimento de receitas e despesas com base no regime de competência. Venda de mercadorias à vista. Venda de mercadorias em dezembro de 2018 por R$ 100, com recebimento em dezembro de 2018. Temos um débito na conta caixa no valor de R$ 100 e um crédito na conta receita de venda de mercadorias no valor de R$ 100. A receita de venda deve ser reconhecida no próprio resultado do ano de 2018, período em que ocorreu o fato gerador da receita. Venda de mercadorias a prazo. Venda de mercadorias em dezembro de 2018 por R$ 100 para recebimento em janeiro de 2019. Temos um débito na conta duplicatas a receber no valor de R$ 100 e um crédito na conta receita de venda de mercadorias no valor de R$ 100. Mesmo que o valor da venda só seja recebido em janeiro de X9, a receita de vendas deve ser reconhecida no resultado do ano de 2018, período em que ocorreu o fato gerador da receita. Em janeiro de X9, ocorrerá o recebimento. Nesta ocasião, teremos um débito na conta caixa no valor de R$ 100 e um crédito na conta duplicatas a receber no valor de R$ 100. Não há, no momento do recebimento, o reconhecimento de qualquer valor de receita, uma vez que o fato gerador ocorreu no momento da venda, em dezembro de 2018. Recebimento antecipado de venda de mercadorias. Recebimento de R$ 100 em dezembro de 2018 por mercadorias a serem entregues em janeiro de 2019. No momento do recebimento, teremos um débito na conta caixa, no valor de R$ 100, e um crédito na conta adiantamento de clientes, no valor de R$ 100. Nesse momento, nenhuma receita deve ser reconhecida. Entrega das mercadorias em janeiro de 2019. Teremos um débito na conta adiantamento de clientes, no valor de R$ 100, e um crédito na conta receita de vendas de mercadorias, no valor de R$ 100. A receita de vendas só deve ser reconhecida no resultado do ano de 2019, quando da entrega das mercadorias ao cliente, onde ocorre o fato gerador da receita. Recebimento antecipado de aluguel. Recebimento em outubro de 2018 pelo aluguel de um imóvel para o período de novembro de 2018 a janeiro de 2019. Devemos debitar a conta caixa no valor de R$ 300 e creditar a conta adiantamento de aluguéis no valor de R$ 300. Locação do imóvel em novembro de 2018. Devemos debitar a conta adiantamento de aluguéis no valor de R$ 100 e creditar a conta receita de aluguéis no valor de R$ 100. No mês de novembro de 2018, deve ser reconhecida uma receita de aluguel proporcional a um mês daqueles 3 contratados para o período de locação. Locação do imóvel em dezembro de 2018. Devemos debitar a conta adiantamento de aluguéis no valor de R$ 100 e creditar a conta receita de aluguéis no valor de R$ 100. Em dezembro de 2018, deve ser reconhecida uma receita de aluguel proporcional a um mês de locação. Locação do imóvel em janeiro de 2019. Devemos debitar a conta adiantamento de aluguéis no valor de R$ 100 e creditar a conta receita de aluguéis no valor de R$ 100. Em janeiro de 2019, deve ser reconhecida uma receita de aluguéis proporcional a um mês do período de locação. Despesa com salários, com pagamento no próprio mês. Despesas com salários de dezembro de 2018 de R$ 100, com pagamento em 31 de dezembro de 2018. Devemos debitar a conta despesa com salários no valor de R$ 100 e creditar a conta caixa no valor de R$ 100.
A despesa com salário deve ser reconhecida no resultado do mês de dezembro de 2018, período em que ocorreu o efetivo consumo dos serviços de mão de obra, determinando assim o fato gerador da despesa. Despesa com salários, com pagamento no mês seguinte. Despesas com salários de dezembro de 2018 de R$ 100, com pagamento no dia 5 de janeiro de 2019. Devemos debitar a conta despesa com salários no valor de R$ 100 e creditar a conta salários a pagar no valor de R$ 100. Independentemente dos salários só serem pagos no mês seguinte, a despesa deve ser reconhecida no resultado do mês de dezembro de 2018, período em que ocorreu o consumo dos serviços de mão de obra, que é o que determina o fato gerador da despesa. Pagamento dos salários de dezembro de 2018 no dia 5 de janeiro de 2019. Teremos um débito na conta salários a pagar no valor de R$ 100 e um crédito na conta caixa no valor de R$ 100. Nenhuma despesa deve ser reconhecida nesse momento, uma vez que o fato que determinou o registro da despesa com salários ocorreu no mês de dezembro de 2018, ou seja, o consumo dos serviços de mão de obra. Despesa com salários, pagamento antecipado. Pagamento de adiantamento de 50% dos salários de dezembro de 2018 de R$ 100 em 15 de dezembro de 2018. Teremos um débito na conta adiantamento de salários no valor de R$ 100 e um crédito na conta caixa no valor de R$ 100. Nesse momento, nenhuma despesa deve ainda ser reconhecida, uma vez que o fato gerador que determina o registro da despesa, o consumo dos serviços de mão de obra no período, ainda não se completou. Reconhecimento da despesa com salários em 31 de dezembro de X8 de R$ 200. O pagamento dos R$ 100 restantes será efetuado em janeiro de 2019. Teremos um débito na conta despesa com salários no valor de R$ 200, um crédito na conta adiantamento de salários no valor de R$ 100 e um crédito na conta salários a pagar no valor de R$ 100. A despesa com salários deve ser integralmente reconhecida no mês de dezembro de 2018, período em que ocorreu o consumo dos serviços de mão de obra, que é o que caracteriza o fato gerador da despesa. Pagamento do restante dos salários de dezembro de 2018 em 5 de janeiro de 2019. Teremos um débito na conta salários a pagar no valor de R$ 100 e um crédito na conta caixa no valor de R$ 100. Nenhuma despesa deve ser reconhecida nesta oportunidade, uma vez que o fato gerador da despesa, ou seja, o consumo dos serviços de mão de obra, ocorreu no mês de dezembro de 2018. Despesa com material de consumo. Aquisição à vista de materiais de consumo em dezembro de 2018 por R$ 200 a serem consumidos a partir de janeiro de 2019. Devemos debitar a conta estoque de materiais de consumo no valor de R$ 200 e creditar a conta caixa no valor de R$ 200. Nesse momento, nenhuma despesa deve ser ainda registrada, uma vez que ainda não ocorreu o consumo dos materiais, que é o fato gerador da despesa. Consumo de metade dos materiais em janeiro de 2019. Teremos um débito na conta despesa com materiais de consumo no valor de R$ 100 e um crédito na conta estoque de materiais de consumo no valor de R$ 100. Nesse momento, deve ser reconhecida uma despesa com materiais de consumo no resultado de janeiro de 2019, pois agora ocorreu o efetivo consumo de parte dos materiais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar uma curtida e de se inscrever no canal. Até a próxima!